a minha experiência foi essa. Eu cheguei aqui, né? Já tô há 1 ano, graças a Deus eu não tive estresse nenhum com questão de trabalho. Quando eu cheguei aqui, eu falei para mim mesmo que o meu foco era primeiro descansar. Eu precisava de um descanso pelo menos de 30 dias. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei, mas eu não consegui ficar os 30 dias. Eu lembro que eu cheguei, não é, no dia 15 de março, como eu já falei, e eu comecei a espalhar. Cansei de tanto estar parado, não é? Tanto também parado, que eu falo assim, parado de trabalhar, mas andei muito turistando por Lisboa, né? Por Portugal, sem gastar muito. Perdão, gente. Eu tô só arrotando, porque também tinha acabado de almoçar, então isso também é normal. Não vou fazer cortes, vai ficar assim mesmo. Como eu falei no início, é no natural, enfim. Eu já nem sei mais do que era que a gente tava falando. Mas recapitulando algumas coisas, eu cheguei, não é? Trabalhei não. Cheguei, eu lembrei agora. Cheguei, o meu foco era primeiro parar, descansar uns dias e depois começar a espalhar currículo. Gente, eu espalhei vários currículos, várias oportunidades me chamaram no ano de 2022. Então, assim, eu não tenho do que reclamar de ter espalhado currículos e não terem me chamado. Todos que eu espalhei me chamaram. Fiz várias entrevistas, recebi vários conselhos também de amigos que me acolheram aqui quando eu cheguei, não é? Apesar de eu ter vindo sozinho para cá, mas eu tive sim ajuda de uma amiga minha, Rebeca, brasileira, não é? E comecei a espalhar currículos. Espalhei currículos, fui chamado, fui entrevistado. Gente, uma coisa que eu tinha muito medo era da questão da entrevista, porque imagine, no Brasil eu estava trabalhando há 7 anos, então eram 7 anos que eu não sabia o que era uma entrevista. Eram 7 anos que eu estava ali trabalhando, me dedicando, dei o meu melhor, mas foram 7 anos que eu nunca mais fiz uma entrevista. Então, sabe quando você tem aquele medo de você vir pra cá, como que será a entrevista daqui? Gente, a entrevista daqui é maravilhosa. Eles não perguntam o que perguntam no Brasil, sabe? A quantidade de perguntas que te fazem lá no Brasil, aqui é totalmente diferente. Eu acredito que seja porque aqui precisa de muita mão de obra. Então, se calhar, é por conta disso que eles não fazem tantas perguntas, porque eles precisam, eles querem, então as perguntas são as básicas. Quais foram as perguntas que me fizeram? Quanto tempo eu estava aqui? Quais os documentos que eu já tinha? Aonde eu morava? E pronto, foi só isso. Por quê? Quanto tempo tinha, né? Para saber o tempo que eu estava aqui, se eu já tinha trabalhado antes. Se você dissesse que sim, ia se aprofundar mais um pouquinho. Quais os documentos que você tem? Porque aqui, para você ser contratada, você precisa ter, no mínimo, né, os documentos daqui. Sem documento você não trabalha. E quanto tempo eu tinha, aliás, quanto tempo tinha não, aonde que eu morava, para ver se conciliava a minha moradia com a proximidade do trabalho, para que eles não tivessem estresse relacionado à minha chegada ou à chegada de vocês no trabalho, relacionado à distância. E pronto, gente, enfim.